Boa noite a todos, os nossos amigos que fazem o Caminhando para Jesus e o povo em geral, aqueles que buscam pela internet o Espiritismo. Estamos aqui apostos mais uma vez, em nome de Deus, em nome de Jesus, para apresentarmos aquele trabalho para nós tradicional já de perguntas e respostas. Vou ver cá. Não vamos explicar por quê, porque fazemos isso sempre. Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho. Hoje estamos, como nas demais ocasiões, com 18 perguntas e 6 companheiros para que possamos responder dentro de suas limitações. Claro que nós não temos o saber absoluto, a verdade absoluta muito menos. E aí serve para que cada um depois busque nas fontes corretas o complemento do seu conhecimento. Então, nós vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos e vamos pedir ao companheiro Fernando Veloso que faça a prece de abertura do nosso trabalho. Boa noite, amigas, boa noite, amigos. Vamos orar. Jesus, amado Mestre, mais uma vez aqui nos encontramos unidos e reunidos na intenção da divulgação da Tua palavra de vida eterna. Somos gratos por mais essa oportunidade e esperamos que outras iguais a essas nos sejam dadas. Que assim seja. Em nome de Deus, pedimos permissão para iniciar o nosso trabalho. Nós começamos com a pergunta número 1, e uma pergunta que é inerente a toda casa espírita que tem no seu conjunto de trabalhos as tarefas mediúnicas. A pergunta é: a partir de que idade o jovem espírita pode participar de trabalhos mediúnicos? Bom, a gente vai falar da nossa casa. Cada casa, evidentemente, tem a sua forma de trabalhar. E na nossa casa, a gente estabeleceu 15 anos para uma pessoa, um jovem, adentrar no trabalho espírita. 15 anos depende de quem tem 15 anos. Tem 15 anos que é uma criança, tem 15 anos que é uma pessoa que se vê adulta, não só pela compreensão física, mas pelo que transmite. Então, em se tratando de mediunidade, a história é diferente. Porque não é o passista, por exemplo, ele passa a ser passista depois dos 15 anos. Ele pode até ter energia suficiente e a espiritualidade possa fazer uso antes dessa idade, mas ele começa a ser passista quando ele realmente ingressa numa casa espírita, faz o curso e começa a aplicar passe. Mas a questão mediúnica, o médium já nasce com aquela condição. Então, 15 anos é uma idade para que, em nossa casa, ele, tendo essa condição, faça um tratamento, que é o primeiro passo, né? Fazer um tratamento para ver como é que estão as condições físicas, psicológicas, todas as demais. E, depois disso, se for o caso, se medir esse potencial através do desenvolvimento. Tem casas que uma pessoa, para ir para uma mesa, mesmo sendo médico, para o trabalho efetivamente mediúnico, ele passa 4 anos estudando. Tem gente que jamais iria, porque estudar é um negócio muito danado, né? Então, na nossa casa, a gente, com 15 anos, dependendo da situação, é admitido, faz o
o tratamento, depois entra no desenvolvimento mediúnico, e aí não tem hora para sair. Ele pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ou até mais, se necessário for, porque não há pressa. E ninguém vai fabricar, criar, transformar uma pessoa que não é médio em médio. O que qualquer centro sério faz é educar aquele potencial mediúnico, que só deve trabalhar com o público quando tiver o perfeito equilíbrio. Seria uma temeridade pegar uma pessoa de 15 anos, não, sou médium, jogar numa arena, digamos assim, entre aspas, para o trabalho mediúnico. Então, seria muita irresponsabilidade. Embora tenha centros aí que fazem coisas que só Deus duvida. Então, é preciso muita responsabilidade na liberação. Tem que ser aquela ânsia de começar a trabalhar. Só que precisa se entender que quando uma pessoa é médium, em desenvolvimento, ele é médium, ele está trabalhando. Ele não passa a ser médium só quando ele vai trabalhar com o público, não. Muitas vezes ele até, fora da casa espírita, ele é útil sem perceber. Então, a gente vê um imediatismo em alguns que gostariam de trabalhar. Mas vou trabalhar para essas pessoas é trabalhar com o público. Não, o público é um detalhe, é um passo mais à frente. Portanto, com 15 anos, numa casa séria, difícil você vai encontrar uma pessoa com um trabalho daquele que a gente vê como tradicional, embora ele seja aceito para que possa, dali, desenvolver essa mediunidade, e aí, se depender das circunstâncias, ele pode até com 16, 17, 18 anos. A pessoa que faz o tempo, né? A sua condição mediúnica, o seu interesse, a sua vontade, é que faz, é que mede o tempo. Entretanto, um alerta médio tem que ter conhecimento do que é mediunidade. Não é simplesmente que tem o potencial e vai. Não. É preciso ter o conhecimento para saber como lidar com a mediunidade, como proceder dentro da casa espírita e no mundo lá fora. Vamos para a pergunta número 2 com o nosso companheiro Douglas. Boa noite a todas e boa noite a todos. A pergunta número 2 é o seguinte: a água fluidificada tem valor terapêutico? Bom, a água fluidificada ou magnetizada é a água normal, acrescida de fluidos curadores. Em termos de espiritismo, entende-se por água fluidificada ou água magnetizada aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados à água. A água é magnetizada por fluidos invisíveis. Em geral, são os espíritos desencarnados que, durante as sessões de fluidoterapia, fluidificam, magnetizam a água. Mas a água pode ser magnetizada tanto pelos fluidos espirituais quanto pelos fluidos dos homens encarnados, assim como ocorre com os passes, sendo necessário para isso, da parte do indivíduo que irá realizar a fluidificação, a realização de preces e a imposição das mãos, a fim de direcionar os fluidos para o recipiente em que se encontra a água. A água é um dos corpos mais simples e receptivos da Terra. É como que a base pura em que a medicação espiritual pode ser impressa. O processo é invisível aos olhos mortais, nossos olhos, né? Por isso, a confiança e a fé do paciente são partes essenciais para o tratamento, para que o tratamento alcance o efeito desejado. A água é um ótimo condutor de força eletromagnética e absorverá os fluidos sobre ela projetados, conserva e depois, quando ingerida, o transmite ao organismo da pessoa em tratamento. A água fluidificada, magnetizada, ela sofre uma expansão dos átomos físicos, permitindo a entrada de átomos espirituais ainda desconhecidos e que servem para ajudar na cura.
Existem basicamente 3 tipos de fluidificação da água. A fluidificação magnética, que é aquela em que fluidos medicamentosos são adicionados na água por ação magnética da pessoa encarnada. A fluidificação espiritual é aquela em que os espíritos aplicam fluidos sem intermediários diretamente sobre os frascos com água. Na fluidificação espiritual, a água não recebe fluidos magnéticos do indivíduo encarnado, mas somente os trazidos pelos espíritos. Essa fluidificação espiritual é a mais comumente utilizada nos centros espíritas. Existe também um terceiro tipo, que é a fluidificação mista, que é uma modalidade de fluidificação onde se misturam os fluidos do indivíduo encarnado com os fluidos trazidos pelo espírito. O processo de fluidificação da água independe da presença de médiuns curadores, pois os espíritos podem aplicar os fluidos sem intermediários, diretamente sobre os frascos com água. Além disso, qualquer pessoa pode fluidificar a água, basta ter fé e concentrar-se naquilo que estiver fazendo, projetando assim os seus próprios fluidos e recebendo o auxílio da espiritualidade amiga, que sempre estará presente. Como é a ação dessa água fluidificada no organismo, né? A água é uma molécula polar composta e é facilmente absorvida no nosso organismo. Por isso, e aproveitando-se de algumas de suas propriedades, como a tensão superficial, condutividade elétrica, suscetibilidade magnética, ela é usada como agente do tratamento de fluidoterapia. Todas as reações que acontecem no nosso organismo são em solução aquosa. E as proteínas, membranas, enzimas, mitocôndrias, hormônios, somente são funcionais na presença da água. A ciência denomina a água como de líquido vital. Uma vez magnetizada, fluidificada e ingerida, a água pode provocar alguns efeitos sobre a pessoa, né? Como inibição da formação de radicais livres. Observa-se também na membrana celular uma maior mobilidade dos íons de sódio e potássio, melhorando o processo de osmose celular, tendo um efeito rejuvenescedor do organismo. Também tem efeitos sobre os hormônios receptores, ativação dos linfócitos por antígenos e várias lecitinas. O processo de polarização magnética induzida, a imantação da água no organismo, produz a captura e a precipitação do cálcio em excesso no meio celular. Ela promove também a reposição da energia espiritual, renovando a estrutura perispiritual. No livro Nosso Lar, no capítulo 9, que trata dos problemas da alimentação, André Luiz relata que, por mais de 6 meses, os serviços de alimentação na cidade Nosso Lar foram reduzidas à inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água, misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Tudo se equilibra no amor infinito de Deus. E quanto mais envolvido, evoluído o ser criado, mais sutil o processo de alimentação. Bom, a água fluidificada, portanto, é uma água magnetizada, principalmente pelos espíritos, contendo, assim, alterações ocasionadas por fluidos salutares ali colocados e direcionados para o equilíbrio de alguma enfermidade, seja física ou espiritual. Para cada paciente, o fluido medicamentoso será específico, não só para a sua enfermidade física, mas também para as necessidades espirituais de cada um. Ela deve e pode ser usada como um medicamento auxiliar. Entretanto, jamais a medicação passada pelos médicos pode ser substituída. A água fluidificada, ela auxilia a medicação que está se tomando. Manda o bom senso que não se utilize remédio sem necessidade. Portanto, da mesma maneira, não se deve usar água fluidificada sem quem, de fato, estiver necessitando dela. Tudo em excesso faz mal. Passo para a pergunta seguinte. Vamos agora para o Fernando Guimarães, com a pergunta número 3.
Aqui tem duas perguntas para mim. O médium é mais suscetível às obsessões? É, porque o médium é um para-raio. Por isso que o médium tem que fazer um tratamento, ele tem que fazer exatamente um curso muito intenso para que possa ter conhecimento do que ele está fazendo. Ler o livro dos médiuns, procurar saber aonde está, o que ele vai fazer, porque isso é muito importante. O médium capta todas as energias positivas, mas também as energias negativas. Por quê? Porque se ele for um médium relapso, for um médium que não dá importância ao seu trabalho, consequentemente, quem vai se aproximar dele? Espíritos que falam a mesma linguagem, a mesma faixa de vibração que ele está. Mas se ele está com um patamar de vibração mais sublime, mais amorosa, consequentemente, o auxílio que virá do alto é muito mais salutar do que aquele que não está. Portanto, a responsabilidade do médium ela é muito importante. Tem que levar isso muito importante, porque o pessoal fala, não, mas porque eu recebi de graça. Ninguém recebe nada de graça, não. O médium é uma missão que ele tem que trabalhar, que ele tem que fazer um trabalho de ajudar a si próprio a partir do momento que ele está ajudando os outros. Então, o médium tem uma responsabilidade muito grande de fazer um trabalho nesse sentido, de melhorar a sua postura, mudar a sua conduta, fazer a sua reforma íntima, a sua reforma moral, que é essa mais importante ainda, porque você não pode adentrar numa mediunidade se você não tem uma moral abalizada. É claro que a gente está muito longe de ser um espírito puro, estamos trabalhando para isso, mas a responsabilidade do médium, quanto médium, quanto ele tem que ter essa responsabilidade, procurar fazer um trabalho correto, um trabalho de reformas íntimas, trabalho de reforma moral, porque é muito importante isso. Procurar ler o livro dos médiuns, porque o livro dos médiuns traz todo esse conteúdo para que ele possa exatamente fazer um trabalho bonito. Mediunidade, ela não vem de graça, não. Mediunidade é uma missão que a pessoa tem e, dentro dessa missão, a pessoa tem que fazer um trabalho muito correto e muito certo. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente já tem conhecimento, eu tenho conhecimento, e com certeza a maioria de vocês, que muitos médios estavam usando a sua mediunidade para comercializar o seu trabalho, cobrando o seu trabalho. Isso não pode, porque a missão do médium ela é muito complexa, ela é muito responsável, no qual a pessoa tem que fazer esse trabalho com muita sinceridade, com muita honestidade, procurar fazer um trabalho correto, certo, sem mistificação, sem mostrar nada de ruim e negativo. Com certeza não somos ainda espíritos puros, mas estamos caminhando nesse aprendizado para que um dia possamos chegar. E o médium tem a responsabilidade maior, porque ele não é médium por ação da graça, ele recebe como missão. Ele tem que procurar fazer o seu trabalho, dentro do seu trabalho, procurar não cobrar de ninguém e fazer um trabalho com responsabilidade e fazer um trabalho também de aprendizado. Por isso, todos os centros sérios têm que colocar o trabalho mediúnico, para que as pessoas possam sair dali realmente em condições de fazer o seu trabalho correto e certo, né? Portanto, muitos médios do Brasil, que a gente já tem conhecimento, já perderam sobre mediunidade porque não estavam fazendo as coisas corretas. E certo, até desencarnaram, alguns desencarnaram por isso. Claro que a gente não vai apontar o nome de ninguém, mas a gente tem esse conhecimento. Então, é muito sério, o médium tem que levar o trabalho dele com muita honestidade, com muita sinceridade e tranquilidade. Certo? Pergunta seguinte. Não, número 2. Tem o número 2. É você. Ainda tem outra aqui. Quantas comunicações o mesmo médico pode receber em uma reunião mediúnica? Veja só. A gente não pode nem contabilizar. Quantas for necessário, o que for preciso. Né? Não é uma, nem duas, nem três. A gente não vai dizer as necessidades que vai fazer com que ele possa trabalhar quantas vezes
foi necessário. Eu acho que isso aí explica tudo. Então, o médico não vai contar quantas vezes ele tem que trabalhar, 1, 2, 3 vezes, não. Vai depender da necessidade do trabalho dele em relação a quem ele está tratando, digo espiritualmente falando. Só isso. Vamos para a pergunta número 4, com o Fernando Veloso. Boa noite, amigos. Pergunta número 4. Após mais de 2000 anos da chegada do Messias, por que a humanidade ainda não pratica a benevolência como uma forma natural? Eu acho que quem fez essa pergunta está sendo modesto, falando apenas na benevolência. Porque nós não praticamos ainda a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, o trabalho, a solidariedade, a tolerância, a coragem, a paciência, a resignação, que são princípios fundamentais da doutrina espírita. Porque o que é a doutrina espírita, senão uma filosofia espiritualista? Nos ensinando a viver. A mensagem do Cristo é, acima de tudo, uma mensagem de vida eterna. É através dela e pelas as leis naturais, as leis de Deus, que nós temos que direcionar a nossa vida. No sentido de quê? De uma evolução. Quantas vezes já se disse como nós somos criados, simples e ignorantes. Porém, diferentemente dos outros seres da criação, seres inteligentes. E é através da nossa inteligência que nós vamos desenvolver o conhecimento, que é ilimitado, trabalhar no sentido de maior conhecimento, de superar a ignorância, mantendo a simplicidade. Já diversas vezes nós temos falado que o progresso se dá do ponto de vista intelectual. Não existe progresso moral. A moral é a mesma. É a mesma de Moisés, é a mesma do Cristo, é a mesma dos dias de hoje. O que nós temos que ter a consciência é da necessidade do desenvolvimento intelectual, mantendo a condição de moralidade. Agora, no momento em que nós pensamos apenas em ter, que é o que infelizmente acontece com a maioria de nós estamos, como já temos dito tantas vezes, conjugando o verbo errado. Ter, e não se preocupa com o ser. Na hora do retorno à vida espiritual, à verdadeira vida, o que nós temos fica e nos acompanha o que nós somos. Então, muitas vezes, saímos daqui de mãos abanando, porque não tivemos o cuidado de desenvolver as nossas potencialidades intelectuais, mantendo a moral. Então, quando essa pessoa fala em benevolência, está falando certo. Mas não é só a benevolência, e sim todos esses preceitos defendidos pela doutrina espírita. Daí a necessidade da tão famosa e falada e decantada reforma íntima, que é aquela reforma que nós fazemos dentro de nós mesmos. Não depende de ninguém, ninguém vai fazer por nós, é responsabilidade nossa. Então, quando assim procedermos, isso também não vai acontecer do dia para a noite, ninguém vai se reformar do dia para a noite, quem assim o fizer vai estar se violentando e não se reformando. Então, é assunto para o dia a dia,
para a convivência com os nossos semelhantes, com aqueles com quem nós trabalhamos, convivemos, vivemos. Vivemos e convivemos. Porque nós dizemos sempre, viver é fácil. Viver é um ato biológico. O difícil é conviver. É onde nós nos perdemos por não respeitarmos esses princípios básicos que o Cristo nos trouxe. Pergunta seguinte. Luiz Guimarães, pergunta 5. Boa noite. A pergunta diz: quais as causas dos sofrimentos em nossas existências? Eu iniciaria definindo o que é dor e o que é sofrimento. Dor é um fenômeno, sofrimento é a reação emocional ao fenômeno. A dor pode durar pouco, como numa picada de agulha, ou mais como numa lesão ou perda afetiva. É um processo de dor. O sofrimento pode se estender por um tempo indefinido, talvez por toda a existência ou além, na forma de ressentimento, frustração e mágoa. Como o sofrimento é capaz de sobreviver tanto? À custa de nossas energias físicas e mental. Remorso, sentimento de culpa geram sofrimento e abrem espaço para a obsessão. A preocupação com as dores é vã, rouba a paz e perturba o espírito. Por isso, deve-se enfrentar as adversidades com calma e dignidade, fazendo do sofrimento um exercício de elevação do espírito. Resignar-se é afastar-se do sofrimento. O sofrimento acompanha o homem desde a sua origem, em um passado muito distante. No início, quando a luta pela sobrevivência era a única preocupação humana, destacavam-se os padecimentos físicos de toda a ordem. Na medida em que a mente foi se desenvolvendo, surgiram também as aflições do ser, pautadas pelos problemas existenciais e as angústias morais resultantes do nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio nos faculta estar bem ou estar mal. Lembremos-nos da programação reencarnatória, Livro dos Espíritos, questão 258. Quando, na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que sucederá no curso da sua vida terrena, ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Consequentemente, quando se fala em dor e sofrimento, não podemos nos queixar daquilo que nós escolhemos. A escolha foi nossa. É verdade, ninguém tem o destino do sofrimento. Somos criados simples e ignorantes para que possamos evoluir através do nosso próprio esforço. A dificuldade é um reflexo de nossa conduta moral, do caráter e, sobretudo, de nossas ações de outrora. É a aplicação da lei de causa e efeito. Allan Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, explica que a origem da nossa dor parte de duas fontes distintas: as que são geradas na vida presente e as que têm origem em existências pretéritas. Ora, nossas existências existem, nós estamos vivendo essa existência para colher o que plantamos outrora e para plantar novas sementes. Esse é o processo evolutivo. Nossas aquisições são cumulativas e teremos a hora do resgate dos débitos contraídos quando das ações em desacordo com as leis divinas. Pode haver atenuante, mas não prescrição dos débitos. Não podemos pensar em castigo, e sim em resgate de compromissos assumidos de forma equivocada. O sofrimento é opcional, a depender da dor física, e inevitável, a depender da dor moral. Se as dores não provocassem sofrimento, não proporcionariam educação, porque a dor é um alerta, é uma forma de reflexão para que mudemos rumos de vida. Elas possibilitam aprendizado, conhecimento. Só o sofrimento faculta a transformação daquilo que somos essencialmente. Eu digo que a dor é o remédio amargo para a cura da alma.
No Consolador, questão 239, nós temos, entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Podemos classificar o sofrimento do espírito como uma dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como uma dor ilusão. Ou seja, o sofrimento é que nos faz mudar. A dor, o analgésico passa e nós vamos adiante. Mas o sofrimento é do espírito, persiste. A nossa consciência acusa. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais, e só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. A dor irresignada é a porta do sofrimento. Jesus foi claro quanto à nossa condição de humanidade em expiação e provas. Disse ele, no mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. João 16, 33. Ele exortou-nos para o bom ânimo e ensinou-nos que há compensações futuras aos aflitos resignados, para os quais a dor é o prelúdio da cura. Bem-aventurados os que choram, disse ele, porque serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Passa a palavra. Paulo, pergunta 6. Boa noite. Pergunta número 6. Como posso me tornar um homem de bem? Resposta. Fazendo todo o bem que for possível, sempre ajudando as pessoas, né? Fazer o bem sem olhar quem. É quando a caridade, ela torna-se um hábito tão natural quanto se alimentar, escovar os dentes, sair para trabalhar, estudar, né? A gente deve sempre se perguntar, todos os dias, e antes de dormir, se nós não deixamos escapar uma única oportunidade de servir, né? De repente, a gente teve 4 oportunidades de fazer o bem. Fizemos 3, deixamos escapar uma oportunidade. É importante a gente se questionar, será que a gente não teve mais oportunidades, né, de servir ao próximo? É procurar sempre ser justo com todos. O homem de bem tem fé em Deus, na sua providência, ele sabe perdoar, ser educado, ser gentil, ser generoso, desejar o bem às pessoas, né? Ficar feliz com a felicidade dos outros. O que é que a gente vê no nosso mundo? Em vez de... A gente vê que tem pessoas que ficam felizes com as alegrias, as felicidades e as conquistas dos outros. E tem pessoas que não, ao contrário. Invejam, né? Ficam maquinando o mal, ficam até tentando prejudicar as conquistas das outras pessoas. O homem de bem, além dele se comprazer com a felicidade, com a alegria, com a evolução, com as conquistas dos outros, né, ele procura contribuir para que mais pessoas sejam felizes, né? Ele é feliz fazendo os outros felizes também. Ele é uma pessoa altruísta, né? É uma pessoa incansável na prática do bem e da caridade. É evidente que existem várias situações que caracterizam o homem de bem. A gente está colocando alguns exemplos aqui, e nós sugerimos, para aprofundar essa questão, justamente o capítulo favorito meu e de Fernando Guimarães, né, do Evangelho, que é o capítulo 17, Sede Perfeitos, que tem lá o homem de bem. Tem uma série de sugestões, né, do que seria o homem de bem, mas ao final daquela lição, ele diz assim, o Evangelho diz assim, através da espiritualidade superior, que esta não é a enumeração de tudo o que classifica alguém como um homem de bem, mas todo aquele que já está se esforçando, já está a caminho delas.
né? Então, essa fica essa sugestão do homem de bem. É, sobretudo, a gente tentar fazer a nossa reforma íntima, né? Como o Fernando Veloso falou, a tão propalada reforma íntima é justamente essa luta constante, né? Mas sem ser uma luta angustiante, uma luta tranquila, né? O bom combate, como disse o apóstolo Paulo de Tarso, né? Que é a gente fazer essa viagem íntima do autoconhecimento, do autodescobrimento, para a gente identificar aquilo que nós temos de bons sentimentos, de virtudes, para potencializar, e principalmente aquilo que nós temos de limitações espirituais, de imperfeições, para corrigir. E é uma luta diária. E sempre vai ser uma luta diária, né? Então, acredite, meus irmãos, que ser um ser humano de bem, né? Já que a nossa gramática é meio machista, né? Homens e mulheres de bem, para a gente democratizar o discurso, eu creio que é esse trabalho incansável no seu autoaprimoramento, na sua autoiluminação e o trabalho incansável na prática do bem. É evidente que nós não somos perfeitos ainda, né? O conhecimento da doutrina espírita é um despertar inicial, né? É uma iluminação de consciências para que a gente vá devagarzinho, paulatinamente, dia a dia, a gente vai evoluindo aos poucos, né? Então, a gente vai se esforçando para fazer algo que contribua para a nossa autoeducação e, consequentemente, para a educação da coletividade, né? E é interessante, quando a gente para refletir, que às vezes a gente não percebe, mas, de certa forma, nós somos inspiração, nós podemos ser inspiração para outras pessoas. Então, nós podemos contagiar positivamente as pessoas com o nosso exemplo na prática incansável do bem. A gente, às vezes, acha que só o mal, só as atitudes ruins é que acabam influenciando as pessoas, mas a gente pode também influenciar positivamente, sem querer ser modelo para ninguém, porque modelo para a humanidade é o Cristo, mas naturalmente a gente vai, de certa forma, contagiando, influenciando positivamente as pessoas com a nossa prática do bem. Isso é possível também, né? É importante a gente refletir sobre essa questão. A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Isso, naturalmente, sem a gente nem querer ser exemplo para ninguém, porque aí se torna uma coisa vaidosa, né? Egocêntrica. Basta que a gente tenha a consciência tranquila que fez todo o bem que estava ao nosso alcance, né? O fato é que o amor é o sentimento e a caridade é o amor em ação. Se nós somos caridosos, automaticamente estamos exercitando o amor ao próximo, automaticamente estamos espalhando o bem. E para finalizar a minha participação em cima dessa questão, no Livro dos Espíritos tem uma questão que diz assim: parece que o mal ele influencia mais do que o bem, né? Por quê? Parece que o mal ele tem não vou dizer um poder de convencimento ou até maior influência, mas parece que ele é mais divulgado ou mais ostensivo. Por quê? E aí o Livro dos Espíritos esclarece, assim como o próprio Evangelho, porque, infelizmente, a parcela da população, da sociedade que é boa, ela também é tímida, né? Os bons têm que deixar de ser tímidos, porque os maus, de certa forma, são ousados. Quando os bons forem ousados também, não forem tímidos, certamente a gente vai ter aí uma propagação maior do bem, né? E a gente tem que ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Isso é uma frase, né, que é bem conhecida. Sejamos nós a mudança que a gente quer ver no mundo. A gente quer ver a mudança nos nossos parentes, nos nossos vizinhos, nos nossos colegas de trabalho, no chefe. E, na verdade, a gente tem que fazer a mudança na gente, né? Sendo aquilo que a gente quer ver melhorado no mundo. A gente tem que melhorar na gente aquilo que a gente quer que seja melhorado no mundo. E se cada um pensar assim, eu acredito que a gente vai ter um mundo melhor, né? Então é isso, passo a palavra. Pergunta 7.
o espírito está acoplado em algum lugar específico do corpo humano? A pessoa pergunta se o espírito em nós ele está em algum lugar. Evidentemente que uma ressalva. Quando se está na espiritualidade, na erraticidade, chama-se espírito. Quando está encarnado, chama-se alma. Embora ninguém nunca ouviu, quando se vê um espírito errante, dizer assim, o espírito penado, então se diz que é uma alma penada. A alma seria quando estivesse no corpo físico, e não na erraticidade. Mas voltando à questão, a pessoa quer saber se há um local no corpo físico onde, em particular, fica o espírito. Na realidade, sem falar o espírito é o centro. Ele tem dois envoltórios, sem falar do corpo mental, né? O perispírito, que seria a primeira vestimenta, e a segunda, que é a grosseira, que é o corpo físico. Só que vendo pela ótica da vivência, o espírito ele não fica sobre essas duas camadas, digamos assim. Ele reflete. Dependendo do grau de pureza, parece até que ele é a última casca, digamos assim. Dependendo evidentemente, do grau de pureza. Então, na realidade, ele tem dois envoltórios, mas ele irradia e sobressai todos os demais. Então, quanto à questão de onde ele está localizado, poderia ser estar em todo o corpo e em lugar nenhum. A gente vai encontrar na codificação o seguinte, que ele se encontra, de uma forma assim filosófica, né? Mais diretamente na cabeça, daqueles que pensam, nos gênios, e no coração daquelas pessoas bondosas, de sentimentos, pessoas caridosas. Mas, na realidade, o espírito tem um local tal que ele é o principal, digamos assim. Agora, tem esses três envoltórios, além do corpo mental, que seria o primeiro envoltório do espírito, mas, na realidade, não há assim um lugar. Mas, como disse, para efeito diria filosófico, no sentido figurado, fica mais na cabeça dos que pensam e no coração daqueles que amam, digamos assim. Vamos agora para a pergunta número 8, voltando para Douglas. Bom, a pergunta número 8 é: o que é desdobramento e como ele se dá? Em termos espíritas, o desdobramento é uma faculdade anímica, isto é uma faculdade orgânica, onde o espírito encarnado, a alma, desliga-se parcialmente do seu corpo físico. É importante esse desliga-se parcialmente, porque esse desligamento nunca é total, ele é sempre parcial. A mediunidade ela se constitui uma intermediação entre espíritos desencarnados e o mundo material. Desdobrar-se, grosso modo de dizer, significa sair do corpo, embora a alma permaneça ligada ao corpo material. Esse sair do corpo, entre aspas, né? Porque o espírito, a alma, jamais se desliga do corpo enquanto nós estamos aqui encarnados. O desdobramento ocorre em algumas situações, quando estamos em meditação profunda, por exemplo, ou durante o sono, ou quando cochilamos, e também em alguns processos mediúnicos ocorre o desdobramento, né? Bom, se ele ocorre durante o sono, qual é a diferença entre sonho e desdobramento? A diferença é que os sonhos
eles são oriundos de uma atividade fisiológica comum, que é simplesmente dormir. Os sonhos não possuem clareza, nitidez, e, em geral, são confusos. Já o desdobramento, sempre ele tem uma lógica. No desdobramento espiritual, também esse desdobramento espiritual também é um meio de exercitar a mediunidade, uma vez que a comunicação com os espíritos é facilitada durante o fenômeno do desdobramento espiritual. O espírito encarnado, então, pode trazer notícias daqueles que estão no outro plano. Passo para a pergunta seguinte. Fernando Guimarães, pergunta 9. Como reconhecer a natureza dos espíritos em uma reunião mediúnica? Numa reunião mediúnica. Olha, é por isso que a gente tem que fazer o curso, tem que ter conhecimento. Porque o médium não tem escolha. Ele pode até filtrar, mas não tem escolha. Ele recebe espíritos de toda a natureza. Mas o doutrinador tem que ter habilidade, conhecimento para lidar com aquele que vem. Porque muitas vezes o que chega através dos médiuns são espíritos ainda muito endurecidos, precisando de uma conversa sadia, que ele possa mudar a sua postura. Muitas vezes você não consegue, o doutrinador, mesmo com habilidade, não consegue, porque ele ainda está muito embrutecido. Já aconteceu comigo diversas vezes lá no centro. Mas você tem que ter a acessibilidade, a educação de conversar com eles, para que você possa convencer o caminho que ele realmente tem que se dirigir. Muitas vezes você não consegue, porque ele é completamente um espírito ainda atrasado quanto nós. Mas nós, que estamos ali neste momento fazendo esse trabalho, tem que fazer esse trabalho com paciência, com serenidade, para que você possa entendê-lo, que ele ainda não chegou a uma, vamos dizer assim, uma educação mais evoluída. Então, muitas vezes, incorporado no médium, o médium, às vezes, quando ele é habilidoso, ele filtra muitas coisas, mas às vezes não consegue. Então, ele bota tudo que tiver para fora. E você, que está ali na doutrinação, tem que ter a habilidade de conversar, apaziguar, às vezes, a raiva que ele chega naquele momento. Porque tem muitos deles que chegam altamente raivoso. Muito difícil de você conseguir mudar a sua postura, a sua conduta e a sua mente naquele momento. Então, é por isso que você tem que ter paciência para conversar com esses espíritos ainda endurecidos. Conversar com os espíritos mais evoluídos, beleza. Né? Você está ali fazendo o seu trabalho, mas ele está ali entendendo, tudo certo, tudo certo. Mas, às vezes, não é assim. Aparecem, às vezes, as entidades ainda muito embrutecidas, mal educadas, que você, como doutrinador, você tem que ter habilidade e educação para conversar com eles. Mesmo que ele te xinga, ele te aborrece, porque eles às vezes aborrecem com a gente. O que houve? A pergunta é como reconhecer. Eu sei disso. Então, veja só. Você, através você reconhece aos espíritos através da sua educação, da sua maneira, quando ele chega a nós, através dos médios. Então, aí que você tem que ter a habilidade de conversar com aqueles que não têm ainda uma energia, uma reforma íntima mais abalizada. Então, de formas que fica complicado quando as pessoas não têm esse conhecimento. Quando a gente está fazendo uma doutrinação e chega uma entidade dessa, você não sabe quem é que vai chegar. Então, você tem que ter a habilidade daqueles que ainda estão muito endurecidos, de saber como conversar com eles, tentar mudar a sua postura, a sua conduta e a sua maneira de ser. Abre aqui. Então, eu acho que, se você fizer assim, consequentemente, o seu trabalho vai ser mais meritório, seu trabalho vai ser mais coeso, de você ter conseguido mudar a postura daquela cidadão ou cidadão que chegou. Ou a mulher ou o homem que chegou naquele momento. O espírito feminino ou o espírito
vamos dizer assim, masculino. Então, você tem que ter a habilidade, no curso que você faz de doutrinação, você recebe todas essas nuances, como é que você vai ter que conversar com essas entidades que chegam. Porque, por mais que o médium seja evoluído, que eu quero filtrar alguma coisa, mas aquele espírito não está afim disso. Ele está afim de botar tudo que ele tem para fora. Você que tem que ter a habilidade de conversar com eles, com educação, com sensibilidade e respeito. Procurar dirigir ele palavras confortáveis, positivas, que ele possa mudar essa postura, essa conduta, que muitas vezes você está ali, mas não deixa ele desabafar, e que tem que deixar ele botar tudo para fora, e na medida que ele vai botando para fora, você vai conversando, você vai moldando o tipo da conversa que ele está tendo, e daí você talvez até consegue, naquele momento, mudar a sua postura, a sua conduta e a maneira até de falar. Por isso que é importante os cursos de doutrinação, é importante o curso da mediunidade, para que a gente tome conhecimento desse trabalho, que é um trabalho muito sério, um trabalho muito bonito, mas sério. Na medida que você recebe essas entidades através do médium, o médium pode ser um médium já bastante evoluído, mas às vezes você recebe espíritos ainda muito atrasados que quer botar tudo para fora. E o doutrinador tem que estar ali, com habilidade para conversar com eles, sem nenhuma coerência, sem nenhuma raiva, e para você conseguir o objetivo de mudar a cabeça dessas entidades que chegam lá. Só isso. Passa a palavra seguinte. Vamos com o Fernando Veloso, pergunta 10. A pergunta 10 foi elaborada da seguinte forma: se os espíritos precisam dos órgãos do ser humano para usar os sentidos da Terra, como eles se comunicam no mundo espiritual sem esses órgãos? Ora, para nós entendermos isso, nós temos que ir ao início, ao começo de tudo. Já se disse, fomos criados simples e ignorantes. E nas nossas primeiras encarnações, haja vista sermos criaturas ainda iniciando a nossa jornada, por consequência, sem nenhum conhecimento praticamente, nós recebemos corpos compatíveis com aquela nossa condição. Então, nas nossas primeiras encarnações, nós éramos semelhantes aos irracionais. Com o passar do tempo e timidamente desenvolvendo a nossa inteligência, as coisas foram se modificando. Por isso que o Cristo disse, na casa do Pai tem muitas moradas. Então, chegou um momento em que, por exemplo, nós ficamos de quatro, andando sobre dois pés, que antes nós andávamos de quatro como os irracionais. A esse momento chamado de Pitecântricos Erectus foi quando o homem se levantou. E, na sequência, vieram as amizades, vieram os ajustamentos, vieram as famílias, a própria fala, a escrita. Isso foi um processo longo até os dias de hoje, onde nós já estamos em corpos relativamente evoluídos. Nós temos pessoas muito bonitas. Certamente não é o meu caso, mas existe gente muito bonita, homens e mulheres. Porém, mesmo assim, mesmo com esse corpo físico, que nós não nos cansamos de repetir, é a máquina mais perfeita que existe na face da Terra, ela limita a ação do espírito. Se no momento de um reencarne, aquele espírito reencarna num corpo físico desprovido dos órgãos da visão, naquela oportunidade ele vai ser cego. É o espírito que é cego? Não.
ele está momentaneamente, por algum motivo, desprovido dos olhos da visão. Porém, à medida que nós vamos reencarnando em mundos superiores ao que nós estamos, esse corpo físico também vai se modificando para melhor, até chegarmos a um ponto em mundos superiores onde ele é absolutamente desnecessário. Onde nós vamos viver com espírito e perispírito, porque atualmente nós somos um ser em 3 dimensões: espírito, perispírito e corpo. Esse corpo físico vai desaparecer e vai seguir com espírito e perispírito, até também que eles se confundam. E aí eles vão se entender por quê? Pela força das energias positivas, pelo chamado pensamento. É assim que as coisas vão acontecer. Com todos nós. Isso vai acontecer com todos nós. Porque não nos cansamos de repetir. Nós temos um destino comum. Um dia, todos nós seremos espíritos puros. Eu digo. Luiz Guimarães, pergunta 11. Luiz Guimarães, pergunta Não. 11. A pergunta: reencarnação e ressurreição são a mesma coisa? Reencarnação é a crença de que, após a morte, o espírito de um ser humano retorna à vida com outro corpo. Ressurreição significa o ato de ressurgir, ressuscitar, voltar à vida, porém, a mesma pessoa no mesmo corpo. Vamos para a antiguidade. Os hinos védicos falam na lei da reencarnação e afirmam que é preciso reencarnar e fazer o bem para estar com novos laços com outros corpos em outros mundos. Os egípcios, hebreus, budistas e hinduístas acreditavam na reencarnação. Platão concordava com os pitagóricos que a alma é uma essência autônoma. Ela pré-existe ao corpo humano no qual reside e é capaz de se perpetuar além da existência atual, mesmo sem a presença do organismo físico. E diz Jesus: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Com isso, ele estabelece uma distinção positiva entre espírito e corpo. O que é nascido da carne é carne, indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe deste corpo. Em Mateus 16, 14, nós temos o seguinte: quem dizem por aí as pessoas que é o Filho do Homem? Responderam. Uns diziam que é João Batista, outras que é Elias, outras, enfim, que é Jeremias ou algum dos profetas. João Batista era contemporâneo, não poderia ser. Mas eles se reportaram a Elias e Jeremias, que já haviam existido. Consequentemente, já é um contexto bíblico de que a reencarnação existe. Paulo, em Coríntios 15, 44, diz: semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E temos em Pedro 3,18, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, Jesus foi vivificado pelo Espírito. Ora, caso houvesse a ressurreição, ressurgir a vida do corpo já decomposto, teríamos uma flagrante alteração da lei natural, ou seja, a perfeição das leis divinas estariam derrogadas e, por consequência, questionada a sua sabedoria. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu vim para anular, mas para cumprir. Não vim para anular, mas para cumprir. Mateus 5,17. Enfim, pelo que nos mostra a história das civilizações, as definições de reencarnação e ressurreição
depreende-se de que são coisas distintas e, à luz dos relatos tão evidentes no contexto bíblico, entendemos que a reencarnação é o termo adequado para falarmos da imortalidade do espírito, conforme os preceitos da doutrina dos espíritos. O cristianismo primitivo aceitava a reencarnação, crença essa comum entre todos os povos contemporâneos de Jesus e de seus discípulos e de antes deles. A reencarnação foi aceita no cristianismo até o Concílio Ecumênico de Constantinopla, no ano 553. Convocado e dirigido pelo imperador Justiniano, com a aquiescência do Papa Vigílio, influenciado pela esposa Teodora, que, pela sua conduta equivocada, temia reencarnar como escrava. Então, ela induziu para que tirasse do contexto das escrituras o nome reencarnação, porque ela tinha diversas atitudes equivocadas e temia, quando reencarnasse, o sofrimento pela lei de retorno. E, inclusive, assassinou 500 mulheres que eram testemunhas dos seus malfeitos. Na máxima de Allan Kardec, nós temos nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Encontramos o mais legítimo processo universal de aplicação dos códigos de justiça nas leis do Criador. Passa a palavra. Pergunta 12. Há planetas conhecidos que estão na mesma classificação da Terra, cuja população seja de seres humanos também? Certamente há muitos planetas na condição da Terra e com espíritos encarnados em corpos humanos, né? O que classifica um planeta em mundo primitivo ou de expiação e provas, mundo de regeneração, mundo feliz, é justamente o grau de evolução de seus habitantes. Só não posso citar nome de planetas, porque são diversos, né? A gente não tem essa informação assim, dos nomes dos planetas que estão na mesma condição da Terra. Então, o que classifica o mundo como planeta de primitivo, expiação e provas, mundo de regeneração, mundo feliz, é justamente o grau de evolução dos seus habitantes, né? Essa classificação vem do grau de evolução dos seus habitantes. O fato é que há mundos muitos, né, mais evoluídos que a Terra, que são habitados por espíritos puros, e também há mundos primitivos, como um dia a Terra o foi na época dos humanos das cavernas, né, e que abrigou as primeiras encarnações humanas. Então, assim, meus irmãos, a Terra, por exemplo, nesse momento está em condição de expiação e provas, na grande transição para mundo de regeneração, né? Por quê? Porque, de certa forma, a gente já deu algum salto evolutivo. A Terra um dia já foi mundo primitivo, há outros mundos nessa condição, né? Que o mundo primitivo é aquele que abriga as primeiras encarnações dos espíritos, né? Que a espiritualidade chama simbolicamente de infância espiritual. Então, há mundos nessa condição igual, como a Terra um dia foi de mundo primitivo? Sim, né? Nesse momento, há mundos que estão recebendo as primeiras encarnações dos espíritos, né? E enquanto que há mundos com a mesma classificação que a Terra nesse momento, expiação e provas na transição para a regeneração, que devem ter espíritos com uma evolução semelhante à nossa, assim como há mundos mais evoluídos, né? Quando nós evoluirmos, né, mais ainda, ou vamos alcançar a Terra numa outra condição, num outro patamar, ou vamos habitar mundos mais evoluídos que a Terra. Então, isso vai de acordo com o grau de evolução dos seus habitantes. Passo a palavra. Pergunta 13. Como realizar um passo à distância? Um passo à distância é uma irradiação. É um teste para quem realmente é passista. Aplicar passe presencialmente é muito fácil. Você pode não ter sentimento nenhum, aprendeu aquele padrão
pode até naquela hora ali desviar a mente para outro assunto. Entretanto, quando você tem a oportunidade, ou é convidado a realizar um passe à distância, aí você tem que usar o sentimento, a fé, a prece, para que aquela sua irradiação chegue até o necessitado. E muitas vezes esse necessitado está longe, e a questão de distância não é nenhum problema. Agora, o que precisa ter é uma sintonia entre aquele que vai aplicar o passe e aquele que vai receber. Por quê? Se aquele que for receber não estiver nem aí, for indiferente, ou até contrário, não vai servir de nada. É preciso que haja essa sintonia e a pessoa que aplica ter, evidentemente, a consciência de que, com a sua fé, a ajuda dos espíritos, aquela irradiação vai chegar àquela criatura. E que, muitas vezes, a própria espiritualidade acrescenta àquela irradiação outros medicamentos espirituais para que aquela pessoa seja beneficiada. Então, aquele paciente que realmente tem consciência da sua condição, tem consciência das energias que estão à nossa disposição e que sabe direcioná-las àquele necessitado, seja lá onde ele estiver. Então, é um teste muito bom para quem realmente se diz fascista. Vamos para a pergunta número 14, voltando ao companheiro Douglas. Pergunta número 14 é: fluido universal, fluido cósmico e perispírito são a mesma coisa? Bom, eu vou falar um pouco sobre os fluidos, depois eu vou falar sobre o perispírito, ok? Vivemos em um universo constituído de pequenas partículas, raios, ondas, energias e fluidos, que não conseguimos perceber normalmente. Estamos verdadeiramente imersos em um mundo de matéria sutilizada, refinada, invisível, porém real. E tem como fonte primeira uma substância que é denominada fluido cósmico universal. Tudo que existe no universo criado por Deus, não sendo espírito, é fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva. Ela apresenta-se em estados que vão da imponderabilidade, a eterização, até a condensação, que é a materialização. E nas suas modificações e transformações, produz a inumeráveis variedades dos corpos da natureza. Em estado rarefeito, difunde-se pelos espaços interplanetários e penetra os corpos. É como um imenso oceano em que tudo e todos no universo estão mergulhados. Deus criou os espíritos, depois criou o fluido cósmico universal, que forma tudo o que o espírito precisa para evoluir. A matéria do mundo espiritual e a sua atmosfera são constituídas de fluidos, que é um dos estados do fluido cósmico universal, os quais são denominados fluidos espirituais apenas por comparação, por estarem relacionados aos espíritos, né? Na atmosfera fluídica se passam os fenômenos especiais que os espíritos desencarnados percebem, mas que escapam aos nossos sentidos físicos. E dela os espíritos extraem todos os materiais sobre o que operam, inclusive para formar o seu perispírito. Cada um de nós, no nosso perispírito, absorve e individualiza o fluido cósmico universal que adquire, com propriedades, características, permitindo distinguir esse fluido entre todos os outros. Esses fluidos perispirituais circulam no perispírito comandados pela mente, como o sangue no corpo físico, levando alimentação e veiculando escórias. Vivemos em um universo que se apresenta para nós sob duas formas.
uma visível, material, na qual habitam os seres encarnados e materiais. E a outra, invisível e imaterial, na qual habitam os desencarnados ou imateriais. Há vários estados e formas pelos quais os fluidos se apresentam, cada um com propriedades específicas, mas todos se originam do fluido cósmico universal. E ele ocorre no estado tanto sólido como líquido e gasoso. O fluido cósmico universal e fluido cósmico é a mesma coisa. Fluido universal e fluido cósmico são a mesma coisa, é o fluido cósmico universal. Respondendo a pergunta. Já perispírito, aí é outra coisa. O perispírito ele é formado pelo fluido cósmico universal. O espírito somente poderá habitar o corpo físico enquanto este estiver animalizado pelo fluido vital ou princípio vital físico animalizado. O fluido vital ou princípio vital é uma transformação do fluido cósmico universal que animaliza a matéria em presença do princípio inteligente. O ser humano é um conjunto harmônico de energias constituído de espírito e matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. O perispírito também ele é chamado de modelo organizador biológico, ou MOB, do corpo físico. Né? Ele é o organizador do corpo físico. Objetivando facilitar o entendimento da seriação energética do homem, Allan Kardec resumiu o assunto de forma a facilitar a compreensão e criou a denominação de perispírito para englobar tudo aquilo que reveste a essência espiritual, ou seja, que se encontra interposto entre o espírito e o campo físico. Portanto, o perispírito é uma nomenclatura utilizada por Allan Kardec e representa todos os corpos espirituais que envolvem o espírito. Em síntese, o nosso espírito está envolto em muitos corpos que se subdividem de acordo com as várias dimensões em que atuamos. O perispírito é uma condensação do fluido cósmico universal em torno de um foco de inteligência ou alma. É o envoltório semimaterial do espírito e o laço que une o espírito à matéria do corpo. Se diz que o perispírito é semimaterial porque pertence à matéria pela sua origem, fluido cósmico universal, e a espiritualidade pela sua natureza etérea. Por isso que nós dizemos que ele é semimaterial. Por sua natureza, e em estado normal, o perispírito é invisível. Porém, ele pode sofrer modificações que o tornem perceptível e até mesmo tangível, ou seja, possível de ser visto e até mesmo tocado. O espírito extrai seu perispírito dos elementos contidos nos fluidos ambientais de cada mundo, de onde se deduz que os elementos constitutivos do perispírito variam conforme o mundo em que a pessoa esteja encarnada. A natureza do perispírito está sempre em relação ao grau de adiantamento moral do espírito. Portanto, conforme seja mais ou menos depurado o espírito, seu perispírito se formará nas partes mais puras ou mais grosseiras do fluido peculiar ao mundo onde ele venha a encarnar. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Ele não está preso, encerrado ali dentro do nosso corpo. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma atmosfera que o pensamento e a força de vontade podem dilatar com maior ou menor intensidade. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica aos dos fluidos do mundo espiritual, ele os assimila com facilidade, como uma espécie de esponja se embebe em um líquido.
Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo sente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se os eflúvios maus são permanentes e enérgicos, podem ocasionar desordens físicas, sendo a causa de certas enfermidades. O perispírito também tem algumas propriedades, como a visibilidade, que é por meio de uma espécie de condensação do perispírito, que normalmente é invisível, pode tornar-se perceptível à vista. Tem também a propriedade da tangibilidade. Pode o perispírito chegar a adquirir a propriedade de um corpo sólido e tangível, conservando, porém, a possibilidade de retornar instantaneamente ao seu estado etéreo invisível. Outra propriedade é a transfiguração. Admite-se que o espírito pode dar ao seu perispírito toda a aparência que desejar. Isto opera-se por uma mudança no aspecto geral da fisionomia ou por uma aparência luminosa. A outra propriedade é a bicorporeidade. O espírito de uma pessoa encarnada recobra parte da sua liberdade, isolando parcialmente do corpo seu perispírito, adquirindo momentaneamente a tangibilidade. Ele aparece em outro local, tornando-se presente fisicamente em 2 lugares ao mesmo tempo e mostrando-se com todas as aparências da realidade. Nesse estado de bicorporeidade, o corpo físico não estará jamais num estado normal, estará mais ou menos estável. Outra propriedade é a penetrabilidade, que é a matéria alguma lhe opõe obstáculo. Ele atravessa todas as matérias, como a luz atravessa os corpos transparentes, ele atravessa qualquer obstáculo. Outra propriedade é a emancipação. Ela ocorre através do sono e desdobramento mediúnico. Passo para a pergunta seguinte. Fernando Guimarães, pergunta aqui. Como a pessoa pode se redimir das faltas versus crimes que cometeu a outrem? Veja só, na lei humana, a gente responde às faltas e os crimes humanamente. Mas na lei divina, a gente responde de outra maneira. Os crimes que você cometeu, claro que você vai ter que reparar. Se for um crime de pequena importância, vamos dizer assim, sem ferir ninguém, só palavreado, só machucando, você pode pedir desculpas, você pode pedir perdão, é o seu dever de fazer isso. Mas, com certeza, a pessoa que está pedindo não sabe se a pessoa que ele cometeu vai perdoar. Isso acontece muito entre nós. Tem pessoas tão rancorosas que não perdoam nem desculpam ninguém. E a gente tem esse conhecimento. Mas a lei divina, ela não falha. A lei divina, você vai ter que responder por isso. Na lei humana, na lei jurídica, você responde por isso, mas nem sempre acontece isso. Mas na lei divina ela não falha. Quando você comete um crime, você vai ter que ressarcir, você vai ter que pagar para que aquele crime não fique impune na espiritualidade. Com certeza absoluta, vamos responder por ele sim. Independe de religião, independe de outras coisas, independe de qualquer coisa. Se você cometeu crimes, né, de tirar a vida de uma pessoa, tanto você responde aqui juridicamente, como vai responder lá espiritualmente. Com certeza absoluta, a gente vai chegar do outro lado com um débito muito grande, que a vida, toda a nossa vida e do outro pertence a Deus. Nós não podemos tirar a vida de ninguém e nem ninguém tirar a nossa vida. Mas se isso acontecer, com certeza, vamos responder por isso, sim. Essa é a lei divina. Quanto à lei dos homens, ela falha, mas a gente pode ou não responder por ela. Mas na lei divina, ela não falha. Essa lei divina vai nos cobrar aquilo que cometemos com outra pessoa, ou com qualquer outra pessoa. Mas podemos redimir com pedido de desculpa quando não chegar a essa situação de crime. Quando você ofendeu uma pessoa através das palavras, das agressões, até da agressão física mesmo, você pode fazer isso. Mas na lei divina,
você vai ter que responder por ela. Isto é fato, é real. Não adianta mistificação. Com certeza absoluta, a gente tem que repensar 1000 vezes a fazer mal a outra pessoa. Porque aquelas pessoas que não têm conhecimento, com certeza tem um atenuante. Mas nós que já temos um pouquinho de conhecimento, nós vamos responder por isso muito, vamos ser, muito latente, com muita cobrança. De forma que a gente tem que repensar. Procurar tratar as pessoas com muita tranquilidade, com serenidade, com educação, para que não cheguemos a ter problemas com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, ou mesmo aquelas pessoas que vêm nos agredir. A gente tem que procurar não fazer mal a ninguém e muito menos sofrer mal de ninguém. Então, a gente tem que estar com a cabeça fria, a cabeça em Deus, nos nossos guias espirituais, que ele possa se livrar dessas situações incômodas nossa, porque às vezes a gente está num lugar e às vezes as pessoas vêm nos agredir, seja numa fila de banco, seja numa fila de qualquer situação, às vezes as pessoas não entendem e querem até agredir as pessoas. E a gente tem que evitar isso, porque não somos donos de ninguém, nem temos o direito de agredir ninguém, e ninguém tem o direito de agredirmos a nós. Portanto, a gente tem que andar com a cabeça firme, pensando em Deus, ter fé em Deus, colocar seu anjo de guarda na sua frente, para que quando você sair na rua, não encontre esses problemas na vida da gente. O mais importante é a sua fé. Fazer as suas orações ao sair de casa, ao deitar você fazer as orações e pedir proteção a Deus para não cair no arapuca lá fora. Porque se você não tiver descoberto, tiver sem nada, com certeza pode acontecer. Ou na rua, ou dentro do ônibus, ou em qualquer lugar. Portanto, a gente tem que estar preparado espiritualmente, que ele possa se livrar dessas agressões ou praticar agressões com os outros. Ter educação, sensibilidade, em qualquer canto que você esteja, seja dentro da sua casa, seja na rua, seja em qualquer situação. Fila de banco, o INSS, qualquer canto que a gente esteja, a gente está se resguardando para não entrar em atrito com ninguém. Ter a paciência, a serenidade, a tranquilidade de procurar ser aquele espírito do capítulo 17. Ser espírito bom, não procurar fazer mal a ninguém. Então, isso é muito bom. Então, vamos educar, reeducar aquilo que já perdemos do passado. Porque se estamos morando nesse plano de provas e expiações, temos a consciência absoluta, se estamos aqui, é porque não fizemos coisas lá muito boas no nosso passado. Se fosse assim, nós estaríamos num plano muito mais elevado. Mas, infelizmente, a gente ainda está atrasado, procurando discutir por bobagem, por bagatela, né? Por coisa que tem sentido. Tem pessoas que discutem por nada, arrumam a discussão por nada, que não tem significado nenhum, briga por nada, simplesmente por nada. Isso não leva a nada. A gente tem que ser tolerante, educado, a tratar as pessoas com o maior respeito. Essa educação começa dentro do nosso recinto, da nossa casa, junto aos nossos familiares. Se a gente não educar dentro de casa, como é que a gente vai tratar as pessoas lá fora? Então, a gente tem que pensar, pedir a proteção divina, a proteção de Deus, orar sempre, ao deitar, ao levantar, para que vocês, quando sair para a rua para resolver alguns problemas, você esteja isento desse tipo de problema, de agressões ou de agredir o outro. É por isso que é muito importante as preces que a gente faz ao deitar, ao levantar pela manhã, porque você já está energizado. Você foge de muitas situações complicadas quando você está ligado com Jesus, quando você está ligado com Deus na sua fé. Então, é importante as orações. Orações é um bálsamo para nosso espírito, para nosso corpo físico. Ser mais tolerante, mais razoável, não entrar numa faixa vibratória de discussão, que não leva a nada. É discussão dentro de casa, discussão na rua, em qualquer situação que você esteja, numa fila de banco, numa fila de ônibus, não leva a nada. Acho melhor você, se você tiver razão,
aquela pessoa estiver brigando com ele, faça com que ele tome o seu lugar e dá uma vez para ele, para que você não entre nessa discussão, para que você não entre nessa faixa vibratória. É por isso que nós, espíritas, estamos aprendendo aos poucos a educação do corpo físico e a educação moral, que é a mais importante, mas é a maneira da gente tratar as pessoas. Seja ele as pessoas que limpam a porta da nossa casa, as pessoas, o pedinte que está na rua, os nossos irmãos que moram na rua. A gente tem que ter a educação, a sensibilidade de tratá-los com o maior respeito, porque todos nós somos filhos do mesmo pai. Não importa se você nasceu na sarjeta, se você nasceu na favela, ou se você nasceu no palácio. Todos nós somos filhos do mesmo pai. Temos o direito ao respeito e tem o direito de respeitar os outros. Isso é muito importante na atual caminhada que nós estamos fazendo desse plano de provas e expiações. Isso é muito importante. Só isso que eu queria dizer. Para onde vai o espírito do médium quando ele incorpora um espírito comunicante? Bom, no sentido semântico do termo, não existe incorporação, pois nenhum espírito conseguiria tomar o corpo de outra pessoa, assumindo o lugar da sua alma. O que ocorre é que o médium e o espírito se comunicam de perispírito a perispírito, ou seja, mente a mente, dando a impressão de que o médium está incorporado. O termo incorporar, introduzir, consolidou-se no tempo, mas, na verdade, não existe incorporação, nem tampouco o espírito do médium vai para outro lugar. Vejamos alguns fatores responsáveis pelo transmediúnico. Dentro da neurofisiologia da mediunidade, destacamos a importância de duas estruturas: perispírito, que é a antena de recepção dos sinais eletromagnéticos ou ondas mentomagnéticas, e a glândula pineal, estrutura amplificadora e demoduladora destes sinais. A função instrumental do perispírito permite a interação do espírito entre os mundos espiritual e físico, e no mesmo plano de vida. Perispírito, pensamento a perispírito. É a comunicação entre o médium e o comunicante. Pela expansibilidade, o perispírito pode expandir-se, muito ampliando a capacidade de visão e percepção do espírito. Por meio do perispírito, é que os espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem os diversos fenômenos mediúnicos. Zalmino Zimmermann nos diz que o perispírito é o envoltório sutil e perene da alma, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico, no livro Perispírito, capítulo 1. Em decorrência da sua plasticidade, o perispírito se molda ao padrão vibratório da mente a qual está ligado, influenciando, inclusive, o próprio corpo físico do indivíduo. Ele acompanha o ser, seja quando ele está encarnado em um corpo físico, seja quando ele está desencarnado, habitando o mundo espiritual. Em ambos os estados, reflete a condição íntima do espírito, adaptando-se aos pensamentos e à vibração a qual está submetido. Posso dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Isso temos em Obras Póstumas, primeira parte. Em se tratando de mediunidade no plano material, a faculdade mediúnica não é a rigor do corpo, ainda que condicionada a possibilidades nervosas que elaboram na morfogênese sob o impulso perispiritual do reencarnante, porém do espírito, ou seja, a faculdade mediúnica é do espírito. O fenômeno mediúnico acontece em grande parte devido à expansibilidade do perispírito. Graças particularmente a essa propriedade, que obviamente não pode ser dissociada das demais, amplia-se e afina-se a sensibilidade do médium e o seu campo de percepção, permitindo um registro mais apurado na presença e pensamento do comunicante. A comunicação mediúnica, propriamente dita, envolve a participação de fluidos do perispírito e da mente, formando um circuito mediúnico entre o médium e o espírito comunicante. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade, apelo,
e uma vontade e resposta, respectivamente, no trajeto ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium. Isso temos em mecanismo da mediunidade. No processo mediúnico, o perispírito é o instrumento tanto do comunicante como do médium. Zalmino Zimmermann, Perispírito, capítulo 11. Isto posto, o espírito do médium não pode estar ausente do transe mediúnico, por se tratar do ser pensante imprescindível no processo mediúnico. Lembrando que, durante o sono, o espírito se afasta, mas não deixa de estar ligado ao corpo. Esse desligamento só ocorre no desencarne. Passa a palavra. Bom, a pergunta 18 seria com o Paulo, mas eu pediria permissão a ele para deixá-lo para a próxima oportunidade, já que são 21 horas e lá vai um monte de minutos. E, evidentemente, que a resposta, para ser resumida demais, ela perde o sentido. Então, vamos deixar para a próxima reunião a pergunta 16 e a pergunta 18. Por hoje, agradecemos a Deus a oportunidade que tivemos de aqui reunidos responder algumas perguntas. Houve algum problema de internet, inclusive eu desmergulhei, fiquei sem som, mas isso faz parte, né? Então vamos agradecer a Deus pela oportunidade e, como fizemos no início, vamos fazer agora a nossa prece final com o nosso companheiro Paulo Cartagena. Vamos elevar o pensamento, meus irmãos. Senhor Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, só temos a agradecer por mais essa feliz oportunidade, esse banquete de conhecimentos espirituais, né? Pelo clima de paz, de harmonia, de união, de entendimento e de alegria com que decorreu o nosso trabalho, né? Rogamos que possamos ter inúmeras oportunidades como essa, porque, como disse o Cristo, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, é através da chave do conhecimento, do estudo, que obteremos essa verdade, a fim de que possamos nos esclarecer cada vez mais e evoluirmos espiritualmente. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso irmão maior e amigo, e contando com a assistência fraterna da espiritualidade amiga, nós agradecemos, pedimos a permissão para finalizar nosso trabalho da primeira parte da noite de hoje, devolvendo a palavra ao nosso amigo Calixto, para que o mesmo possa dar por finalizado em paz e harmonia. Assim seja. E, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar o trabalho de hoje. Boa noite a todos. Até outra oportunidade.